Graça e paz, povo santo, povo de Deus, povo que vai morar no céu. Estamos aqui retornando para nossas aulas, ainda que gravadas. Quero já pedir perdão desde já quem está fazendo um mini curso de batalha espiritual comigo pela primeira vez. Os irmãos que vêm me acompanhando desde quando a gente fez os 10 mandamentos, sabe que a gente honra os nossos dados, os nossos horários. Mas, irmãos, uma batalha verdadeiramente espiritual, né? Conseguiu me envolver de uma forma que eu precisei desses dias atrasar as aulas, umas demandas muito grandes, minha saúde ficou mexida, mas Jesus foi colocando as coisas no lugar e hoje nós podemos aqui estar gravando essa aula para você. Eu estou gravando essa aula hoje, dia 29 de julho de 2023, e aonde você ouvir, né, a data que você vê, eu tenho certeza que o Senhor vai edificar. Nós estamos na penúltima aula do nosso curso de batalha espiritual e hoje nós deixamos de falar do exército das trevas e começamos a falar do exército de Deus, o exército da luz. Nós vamos entender aí a importância desse exército nessa batalha espiritual. Vamos entender que você faz parte desse grande exército, junto com irmãos espalhados sobre toda a face da terra, junto com os anjos do Senhor, nós formamos um grande exército para combater o mal. Nós vamos estar lendo, o pessoal que comprou as apostilas, já mandei essa aula de número 7. Caso você não tenha recebido, por favor, comunique lá no grupo ou no meu pessoal que eu te envio essa apostila, tá bom? O Exército de Deus, capítulo 7, diz assim: Dia a dia vinha Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. 1 Crônicas 12, 22. Então vamos ver que o exército de Deus é um exército grande, é um exército forte, um exército poderoso, comparado, né, ao exército de Davi, ou na verdade o exército de Davi comparado ao exército do céu. Olha que bênção. Então nós vamos ver que sempre que a gente pensa no exército dos céus, nós podemos comparar o exército que foi se achegando a Davi. Homens valentes, homens de guerra, homens que não retrocediam. Esses homens eram homens santos, homens que não tinham problemas? Não, ao contrário. Eram homens também cheios de problema que queriam se juntar a Davi. E aí a gente começa a entender, irmãos, que não é sobre você ser santo para entrar no exército. É sobre você querer entrar no exército e viver uma vida de santidade. Uma vida de integridade. Para que você possa, junto com o exército do Senhor, ser homens e mulheres que verdadeiramente usam da autoridade de Cristo Jesus. Olha ainda o que vai falar em Joel 2,11. E o Senhor levanta a sua voz diante ao seu exército, porque muito grande é o seu arraial, poderoso quem executa a sua ordem. Pois o dia do Senhor é grande e terrível, e quem o poderá suportar? Então, a voz do Senhor vai adiante do seu exército. O exército do Senhor não é comandado pelo pastor, não é comandado pelo bispo, não é comandado pelo um SD. O exército do Senhor, ele é comandado pelo próprio Senhor. Tanto que a Bíblia, em inúmeras vezes, vai dizer o Senhor dos exércitos. A gente conhece o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós sempre iremos denominar a Deus como o Senhor dos exércitos. Ele não precisa de alguém para ir diante da batalha. Ele mesmo vai diante da batalha. Nós somos os soldados. Existem os cargos que o Senhor vai confiando ao seu exército, os comandantes, mas o chefe, o Senhor da batalha, ele está à frente da batalha. No meio da batalha,
eu e você não precisamos carregar o nosso Deus no colo. É Ele que nos carrega. No meio da batalha, nós não somos, querido, vencidos por falta de estratégia, porque Ele é o Senhor da revelação. Qualquer batalha espiritual precisa se haver o quê? Uma estratégia. Uma estratégia. E nessa manhã, né, que eu tô gravando essa manhã, mas nesse momento que você está vendo esse vídeo, você precisa entender. As batalhas espirituais, elas são vencidas com estratégias de guerra. Guerra é guerra. E como toda guerra, nós precisamos de estratégias. E o general é quem desenha as estratégias militares. Passa por seus comandantes, passa por seus subordinados e contra se ataca o inimigo. Por isso, nessa manhã, um conselho: não entre numa guerra sem estratégia. Você pode ser um belo comandante de guerra, um intercessor nato, alguém de oração, alguém que conhece bem a palavra de Deus, um ministro de louvor muito abençoado, uma pessoa que fica na porta muito abençoada, alguém que trabalha na cozinha maravilhosamente, alguém que limpa a igreja maravilhosamente, mas não entre numa guerra sem falar com o general. O general sabe a estratégia que você precisa usar para vencer a guerra. O rei Saul morto, Davi proclamado rei, e a ele se foi juntando um grande exército que se tornou forte, arrojado, sem medo, e que ampliou o território de Israel e que destruiu os altares de ídolos, arremessando o inimigo para trás. Davi foi um homem sempre acostumado a lutas, pois desde o tempo de pastor de ovelha envolveu-se com a defesa delas, lutando contra leões e ursos, depois contra o gigante Golias, que desafiara não só o exército de Israel, como afrontaram o exército do Deus vivo, e guerrearam contra alguns outros adversários de Israel. Então, o que eu queria destacar aqui desse parágrafo é uma coisa muito interessante. Deus, ele te prepara para a guerra antes da guerra. Deus, ele te prepara para a guerra quando você parece que está num tempo de paz. Quando você está num tempo, querido, que parece que está tudo bem. Aí Deus permite você passar por certas situações que parece que só foi um percalço na vida, mas não foi apenas um percalço. É Deus te estruturando para a guerra. É Deus falando assim, ó, você vai fazer parte do meu grande exército. Você pode parar para pensar um pouquinho quantas guerras você já passou? Ou melhor, vamos melhorar a frase, quantos percalços, quantas situações difíceis que nem parece guerra espiritual, parece mais uma coisa normal, uma coisa humana, uma falta de dinheiro, uma falta de sorte, e você passou e naquilo ali você teve um aprendizado. Não era uma falta de sorte, não era apenas a falta do dinheiro, não era apenas a falta de uma oportunidade, era o Senhor te treinando para a guerra. Davi, querido, não chegou já um comandante de guerra, não. Davi começou lá na casa de Jessé, quando ele ainda era pastor de ovelha. E quando ele era pastor de ovelha, ele matou um urso e um leão para defender as suas ovelhas. E aí, amados irmãos e irmãs, nós vamos aprender o quê? Que todos os percalços que nós passamos, às vezes aonde pessoas nenhuma souberam, crises que ninguém soube, depressões que ninguém soube, ansiedades que ninguém soube, é Deus te treinando para uma guerra maior que às vezes vem pela frente. Por isso, não deixe de considerar os pequenos percalços que você venceu na vida. Agradeça ao Senhor, porque em todo instante o Senhor está nos preparando para sermos soldados no meio da guerra, para sermos homens e mulheres preparados para quando
o ataque e o contra-ataque do inferno vier, você esteja o quê? Firme, como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, que tem sido o nosso tema geral desse curso. Por isso, nessa manhã, as pequenas lutas estão te preparando para as grandes lutas, e as grandes lutas estão te preparando para as grandes vitórias. Você recebe nessa manhã, em nome de Jesus? As pequenas lutas te preparam para as grandes lutas, e as grandes lutas para as grandes vitórias que vão chegar. É nessa vibe, amados, que o Senhor Jesus nessa manhã está nos ensinando. É nesse modo que o Senhor Jesus nessa manhã deseja que eu e você entendamos, né, a importância que eu e você temos de sermos soldados de Jesus, soldados do Senhor, soldados prontos e adestrados para a peleja. Assim como Davi sentiu que Golias precisava ser derrotado, pois aquele homem afrontara o exército do Senhor, pois o nome do Senhor é sobre todos os nomes, e esse nome não merece total honra e glória. O exército do Senhor também, muitas vezes afrontado por Satanás, e haverá de envergonhá-lo publicamente e expor ao ridículo, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Assim como Golias xingava o exército de Israel, falava do Deus de Israel, muitas vezes o inimigo deseja nos envergonhar, usando pessoas, usando situações, falhas nossas, né? Palavras nossas mal colocadas, malditas. Só, querido, que assim como o exército do inferno, né? Assim como o exército dos filisteus foi envergonhado e eles retrocederam quando o gigante caiu, nós iremos, em nome do Senhor, vencer primeiramente o gigante e depois todo o exército das trevas que tenta nos levar e nos envergonhar diante daquilo que o Senhor tem nos chamado. O que podemos perceber hoje é que a Igreja do Senhor, o exército aqui neste mundo tenebroso, está sendo chamado para uma grande peleja, e é necessário entender que este posicionamento da Igreja é muito importante, pois as orações, as ações de graça e de louvor do povo de Deus possibilita que o exército do Senhor entre também na luta e prevaleça sobre o exército do inimigo. A nossa responsabilidade é muito grande e por isso vigiemos e oremos. Essa é a palavra estratégica, né? Vigiar e orar. O exército do Senhor, ele avança quando ele entende que nós fomos chamados para adorar e para agradecer. Toda vez, querido, que você está numa guerra, toda vez que você sente que o exército do maligno vem contra você, e você murmura, e você reclama, e você permite que a força do inimigo que está ao teu derredor te impeça de adorar e de agradecer, o inimigo ele ganha campo. Mas todas as vezes que você agradece, todas as vezes que você adora, todas as vezes que você levanta um altar de louvor a Deus, o inimigo ele perde campo e você avança para a glória de Deus. O exército do Senhor, ele avança para a glória de Deus. Quer avançar nesse dia? Agradeça. Quer avançar nesse dia? Adore ao Senhor. Porque quando mais adoramos, quanto mais avançamos em oração e em vigilância, mais o Senhor nos dá campo e território. O território, querido, ele só é nosso quando nós entendemos que nós vamos na força do Senhor. Não é na força do braço, não é na força humana, é na força do Senhor. E se você entende que na força do Senhor tudo acontece, adorando a Ele, enquanto você adora, Ele cuida, enquanto você agradece, Ele faz, nós não iremos perder batalhas.
nós não iremos perder campo para o inimigo das nossas almas, mas nós iremos avançar para a glória de Deus. Agora nós vamos ver as características do exército do Senhor que estará nessa guerra. Vamos dar uma olhada aí. Como lido no princípio deste capítulo, em Joel 2,11, lemos que o Senhor levanta a sua voz e o seu exército executa a sua ordem. Esse tempo será como estamos sentindo no momento de grande crise. A qualquer momento o Senhor vai vir com alaridos e Ele vai dar uma ordem e tudo vai mudar. E tudo vai acontecer. O momento que o Senhor Jesus, querido, vai vir, não está longe. Não desacredite, o exército do Senhor, ele precisa estar posto para quando o grande general descer para o Armagedon, nós estarmos preparados. Seja nós vivos, ou seja, mesmo que a gente já tenha descido ao pó, a nossa matéria, nós iremos vir com Cristo, como igreja triunfante. Enquanto nós estamos aqui na terra, nós somos igreja militante, nós estamos militando. Mas quando nós voltarmos com Cristo, nós seremos igreja triunfante, aqueles que venceram, aqueles que conseguiram alcançar o prêmio da soberana vocação em Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, não se desespere, Vou ler novamente Joel 2,11, que vai dizer: o Senhor levanta a sua voz diante ao seu exército, porque muito grande é o seu arraial, poderoso quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e terrível, quem poderá suportar? Aquele dia será um dia de muito temor e muito medo, mas o Senhor vai à frente do seu exército. Temor e medo não para mim, para você, que entendemos que fazemos parte do exército de Deus. Temor e medo para aqueles que não fazem parte do exército de Deus. Esses sim terão medo. O Senhor necessita para esse tempo, para esse momento, de um exército preparado e disposto a lutar. Um exército que tem como uma das suas características coragem e ousadia, não medrosa e tímida. Então, irmãos, o exército do Senhor não tem lugar para os covardes e para os medrosos. O exército do Senhor não tem lugar para aqueles que já entram na batalha achando que perdeu. Não. O lugar que existe no exército do Senhor são para homens e mulheres que não têm medo de enfrentar o mal. Homens e mulheres que falam: Senhor, eu não sei nem orar, mas é no teu nome que eu vou falar. Senhor, eu não sei nem bem como expressar a Bíblia, mas é em teu nome que eu vou profetizar. É em teu nome que eu vou curar. E aí, amados irmãos e irmãs, a pessoa vai de cabeça. Nós vamos ler que em Juízes 7, do 1 ao 7, vai dizer que o exército de Gideão, ele era um exército de 32 mil homens. Só que o Senhor falou assim: Gideão, tem muita gente aí, manda os fracos e os covardes irem para casa. Irmãos, foram muitos embora naquele momento. Por quê? Porque no exército do Senhor não há lugar para os covardes e os fracos. Não há lugar para os que, para os que desistem fácil, para aqueles que retrocedem. O exército do Senhor só há vaga para quem não tem medo do inimigo, mas que vai lutar em nome do Senhor. Que pode até tremer as pernas, porque humanamente nós somos falhos, mas que com o Senhor, botando o Senhor na frente, vai acontecer. E assim como no exército de Gideão, que os covardes e os fracos voltaram, quantos nós temos visto no exército de Deus dando baixa na sua carteira?
desistindo do seu chamado, desistindo, queridos, da obra que o Senhor confiou em suas mãos. Mas nós não. Nós iremos até o final. Nós iremos vencer, não no nosso nome, mas no nome do Senhor dos Exércitos. Porque Ele não tem parte com os covardes. Ele tem parte com os valentes e os ousados. O Senhor não admite nos seus exércitos medrosos e covardes, pois soldados assim qualificados ficam assustados e temerosos com qualquer movimento mais brusco do inimigo. O soldado medroso, temeroso, pode influenciar outros, trazendo insegurança, incapacitando até de visualizar a vitória. Foi o que aconteceu com os espias enviados por Moisés e verem a terra prometida. Preste atenção nisso. Um soldado medroso, covarde, ele pode trazer covardia para todo um grupo. É como aquela famosa frase que diz que uma fruta podre, ela aborrece, ela estraga todos os outros frutos. É a mesma coisa, irmãos. Precisamos nessa manhã, né, nesse dia, pedir ao Senhor: Senhor, eu não quero ser covarde. Senhor, eu posso até não ter capacidade, mas me capacita para mim não retroceder, mas para mim avançar, para mim chegar no meu alvo, o alvo que é Cristo Jesus. Vamos ver aqui outras características vistas no exército de Gideão. Primeira característica aí de um exército de Deus: precisam ter o quê? Obediência. Não há como fazer parte do exército de Deus e ser um desobediente, um rebelde. Você só pode fazer parte do exército do Senhor se você for obediente. Porque o exército de Deus anda do jeito que Ele quer? Não. O exército de Deus, ele anda da forma que Deus quer, com as estratégias que o Eterno deseja fazer. Por isso, em nome do Senhor Jesus, cuidado. Cuidado com a desobediência. Desobediência à liderança. Desobediência à palavra de Deus. Desobediência, querida, a tantas coisas que para Deus é princípio. Nós precisamos ter cuidado. O segundo aí, temidos. Temor. A Bíblia vai dizer que o temor é o princípio de toda sabedoria. Sabe, irmãos, não há como você honrar a Deus se você não o teme. Temor não é medo, temor é uma grande reverência. E aquele exército era um exército temidos. Eles tinham temor. Terceiro ponto, eles eram corajosos. Ficou 300 no exército. Mas foi com esses 300 que o Senhor venceu a peleja. Foi com esses 300 que o Senhor mostrou que a força não está no braço do homem, que a força está no braço do Senhor. Por isso, quando eu sou obediente, quando eu tenho temor a Deus, eu entro dentro do parâmetro de ser um soldado das luzes. Não adianta você falar: eu sou um soldado. Você precisa mostrar que você é um soldado. Não adianta você achar que você é. Você precisa ter a confirmação dos céus que você é. E como é que você tem a confirmação dos céus que você é? Quando você obedece e ouve a voz de Deus. E Deus dá autoridade sobre a sua vida. Autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos, apregoar as boas novas, o povo se converter. Isso nos traz verdadeiramente, né, a confirmação que nós fazemos parte do exército de Deus.
Eles eram corajosos, eles não temeram, eles eram poderosos. Eles entenderam que o poder não estava na mão do inimigo, o poder estava com eles porque Deus era com eles. E por Deus ser com eles, eles tinham todo o poder com eles. Por isso que nós podemos botar que eles eram poderosos, porque eles sabiam que o poder do Altíssimo estava sobre eles. E você nessa manhã, né, nesse dia, no dia que você for ver esse vídeo, você estar dentro do parâmetro de um soldado do exército do Senhor, alguém que é obediente, temido, corajoso, poderoso, ou está faltando alguma coisa? Se está faltando alguma coisa, Deus é poderoso para acrescentar, fica descansado. Agora, se está faltando muita coisa, é tempo de você rever os seus conceitos. É tempo de você rever a sua forma de agir, de buscar a Deus, de servir a Deus. Um exército poderoso é um exército que está em total comunhão ou visão com o seu general. Não há como um exército vencer se ele não estiver na visão do general. Se ele achar que pode fazer do jeito dele, conforme ele quer. Não, irmãos, não tem que ser conforme nós queremos. Tem que ser conforme o general manda. A força deste exército estava no Senhor, como hoje e sempre será. Pois ele é comissionado, equipado, gerado e comandado pelo Senhor. A autoridade desse exército é do Senhor Jesus. Então, tudo que nós temos no exército do Senhor vem de Jesus. Todas as coisas é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor que nos dá autoridade, é o Senhor que nos permite gerar nesse exército. Por isso, amados irmãos e irmãs, não se preocupe. Você só precisa obedecer, ser temente, corajoso, poderoso. O resto é Deus que faz. Às vezes o inimigo sopra forte, ruge forte. Parece que ele está aqui, como diz, no pé do nosso pescoço, no cangote. Mas o Senhor dos Exércitos é quem está norteando as nossas vidas. Se você faz parte desse exército, não é o homem, é o Senhor dos Exércitos. Ele que vai nos norteando e nos mostrando a verdade da palavra. No capítulo 11 e 12 de 1 Crônica, vemos quais aqueles com quem Davi podia contar e suas características, que revelam o segredo desse sucesso. Assim como os de Gideão, os de Davi tinham, número 1, lealdade ao comandante. Amados irmãos e irmãs, não há como sermos do exército de Deus e fletarmos com o inimigo, fletarmos com o diabo. Ah, não! Isso pode, não, irmãos. Se você é do exército de cá, você não tem negociação com o exército de lá. A lealdade ao comandante é algo muito necessário para a vitória do exército. 2. Espírito de sacrifício. Quem é do exército do Senhor entende que não há como não sacrificar. Que não há uma vida com o general que você não tenha que abrir mão de alguma coisa. Tem pessoas que desejam ser do exército de Deus, mas quando fala em abrir mão de alguma coisa, acabou. Não faz. Não manda. Você precisa abrir mão. Você precisa entender que o sacrifício faz parte da caminhada. Se Jesus abriu mão do trono dele no céu, imagina eu e você. O que não devemos abrir mão?
Terceiro, equilíbrio. Equilíbrio é algo muito necessário quando nós falamos de batalha espiritual, irmãos. Porque nem tudo é o diabo. Mas quando é o diabo, nós precisamos saber que é ele. Às vezes as pessoas elas começam a estudar muito sobre batalha espiritual, viver batalha espiritual, e às vezes um barulho na cozinha já para aquela pessoa já é um demônio. Às vezes um andar em cima da laje que é um gato andando já é um demônio. Você precisa entender quando o contexto é espiritual. E o que nos traz isso é o quê? O equilíbrio. O saber fazer as coisas e perceber as coisas no momento certo. Treinamento. Você não tem como entrar na batalha, querido, se você não treinar. O que você está fazendo aqui é um treinamento. Os estudos bíblicos na sua igreja é um treinamento. As lutas que você passa no dia a dia é um treinamento. Tudo é um treinamento para você se tornar um soldado forte. Não há como você ser um soldado do Senhor sem treinamento. Adestramento, ligeireza, boa reputação. Procura te apresentar como um obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Sabedoria. Sabedoria é o princípio de toda... O temor é o princípio de toda sabedoria. Não tem sabedoria? Peça ao Senhor que Ele dá em abundância. O soldado do Senhor precisa ser sábio. Unidade. Porque se nós não somos unidos, nós não alcançamos a nossa meta. E material de guerra. O que é material de guerra, pastor? É tudo que você tem, querido, para vencer o inimigo. A palavra, o óleo da unção, a ceia do Senhor, o seu joelho no chão. Tudo isso é armamento para a guerra. A armadura de Deus, a armadura espiritual de Deus. Nós precisamos de tudo isso para que possamos vencer essa guerra chamada a guerra invisível, a guerra espiritual. Armados para a guerra é a condição imposta hoje. Também cumpre-se em nós. Arma-nos com todas as armas necessárias para o combate, certo da vitória em Cristo Jesus. A nossa vitória não está, amados irmãos e irmãs, na força do homem. A nossa vitória está na força do Senhor. A nossa vitória está em Cristo. Nós precisamos estar vestidos e revestidos de poder e de autoridade. Quando eu e você nos vestimos e nos revestimos de todo o poder de Deus, o Senhor nos mostra que Ele é Deus. Por isso, nessa manhã, descansa teu coração. Se você quer fazer parte desse grande exército, se você faz parte desse grande exército, o Senhor é que te capacita. É o Senhor que te mostra a realidade. É o Senhor que traz tudo necessário. Eu só preciso o quê? Estar aberto. Estar aberto para ser moldado como um bom soldado de Cristo, que não retrocede, mas que avança para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você e a sua casa, e que toda batalha você vença em nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus. A nossa palavra-chave aí que vale como presença, amados, é: eu sou um bom soldado de Cristo. Tá bom? Depois que você ouvir todo esse vídeo, junto com a sua apostila ou não apostila, você vai digitar lá no grupo: eu sou um bom soldado de Cristo. Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Deus abençoe tudo que você tem, que o inimigo não tenha território na sua vida e nem na minha. Que possamos expulsar o inimigo de todo o território nosso, declarando que a nossa vida é de Deus, declarando
que o grande eu sou é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus da nossa vida. Que Deus nos abençoe e que Deus nos faça prosperar em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento. Lembrando agora que nós só teremos a última aula, né? A aula de número... Vamos lá olhar. Aula de número 8, né? Capacitando um exército, arsenal de guerra. Nós vamos tentar fazer essa aula ao vivo, tá, irmãos? Vamos tentar fazer essa aula ao vivo para que nós possamos fechar e agradecermos por esse mini curso que eu sei que agregou muito a muitas pessoas. Senhor, muito obrigado nesse dia por a oportunidade de compartilharmos, Pai, a Tua palavra. Porque, Senhor Deus amado, não existe batalha espiritual vencida se não for pelo poder da palavra. Que nesse dia, Senhor, Tu possa abençoar a vida de cada um que está assistindo o manhã com o curso de o mini curso de batalha espiritual. Reveste, Senhor, esse soldado. Reveste essa soldada, Senhor, para que possamos ser homens e mulheres que não temamos o inferno e nem as suas obras. Mas quebra o arco, né, Senhor? Despedaça os carros de fogo. Que em nome do Senhor Jesus, toda ferramenta preparada contra nós não prevaleça. E toda língua que bata contra nós, em juízo, ela seja condenada. Nós oramos, Senhor, pedindo o seu fortalecimento espiritual. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Salvador do mundo e as doces consolações do Espírito Santo. Seja sobre sua vida, você que é guerreiro de Cristo, não somente hoje, mas para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então que Deus abençoe, fique aguardando que nós iremos colocar lá no grupo a data da última aula. E coloque a sua presença lá. É muito importante você colocar a frase-chave para que eu possa te dar presença, tá bom? Deus abençoe. Beijo do pastor Cássio, da Daniele. Nós somos teus servos. Somos servos falhos, buscando a perfeição para irmos para o céu, tá bom? Deus abençoe.